Oi, a gente ouve falar muito de literatura russa por aí, aqui no Booktube principalmente. Grandes nomes da literatura mundial fazem parte da literatura russa, dentre eles Dostoiévski, Tolstói, Gogol e muitos outros. Mas vocês já leram ou já ouviram falar de algum poeta russo? Hoje então, a dica de leitura que eu tenho para dar para vocês é de um livro de poesias contemporâneas russas, de um escritor que revolucionou a literatura contemporânea russa, que é o Khlyabnikov, com o livro Eu e a Rússia. Eu li o Eu e a Rússia agora no mês de janeiro para 2 desafios que eu propus fazer. O primeiro desafio foi o da grande TBR, do Culto Booktuber. O sorteio acabou saindo um livro de poesia e eu escolhi esse, que também estava presente na Maratona Literária de Verão. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi ao ler esse livro. Bom, gente, para começar, não é uma leitura fácil, é uma leitura rápida se você for ler por ler. Agora, se você for ler para refletir, para interpretar, como a gente deve fazer ao ler qualquer poesia, vai dar trabalho. Para vocês terem uma ideia, as poesias são pequenininhas desse jeito. Então, essa minha edição eu já mostrei aqui. Desse lado é em russo e desse lado é traduzido para o português. E varia de tamanho, tem umas poesias maiores. Enfim. Essa minha edição é da editora BemTV e foi traduzida pelo Marco Lucchesi, que é professor, inclusive, da UFRJ, se eu não me engano, é poeta também. Essa minha edição, ela é ilustrada. Então, tem algumas ilustrações que se referem a determinadas poesias do livro. E eu achei muito bacana. E as ilustrações remetem muito à Rússia, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, características da Rússia. Khlyabnikov vai utilizar fatos históricos, personalidades históricas em suas poesias também. Então, a gente consegue identificar isso. E por que eu falei que não é uma leitura fácil, é uma leitura que dá trabalho, que exige muita interpretação do leitor? Porque, além de tudo, além da construção da poesia ser diferente do que eu tô acostumada a ler, ele faz muito uso de neologismo. Tanto que o Lucchesi diz que ele é um inventa-línguas. Mas essa minha edição tem no finalzinho dela uma coisa que ajuda muito, que são as notas, tá? Tem umas notas que dão uma pequena explicação sobre as poesias que nos ajuda a entender melhor o que o poeta quis trazer pra gente. Se bem, gente, que poesia, assim como qualquer leitura, a interpretação vai do leitor, da opinião do leitor, do olhar do leitor. Mas enfim, eu acho que essas notas servem principalmente para explicar alguns termos, alguns neologismos que o poeta trouxe pra gente aqui nas poesias. Então as notas são muito, muito importantes pra gente entender algumas partes, algumas palavras das poesias. Khlyabnikov foi um grande estudioso. Ele nasceu no século XIX, em 1885, mas só foi entrar pra poesia, pro mundo literário, lá no século XX, no começo do século XX, 1908. Ele estudou de tudo um pouco, então ele não foi só de humanas, ele foi também de exatas, porque ele começou sua vida acadêmica estudando matemática. Depois ele estudou biológicas, ele fez biologia, estudou línguas, linguística, e quando ele iniciou, então, a escrita da poesia, ele estava no movimento do simbolismo, e logo após veio o movimento futurista, que foi o grande marco da sua obra. E pesquisando eu vi que ele foi o criador da linguagem Zaun, ou Zaun, eu não sei como se pronuncia, mas vou ler para vocês então o que significa essa linguagem. A linguagem Zaun, ou linguagem transmental, é um conceito utilizado para designar os experimentos linguísticos do simbolismo fonético na criação de línguas artísticas realizadas por alguns poetas futuristas russos. Então, essa linguagem foi muito importante no período em que ele escreveu suas poesias, e vários outros poetas também fizeram uso dessa linguagem. Inclusive, nas poesias a gente vai encontrar alguns traços de astrologia, de esoterismo, ao que dá pra gente ler e interpretar. São bem interessantes, são bem diferentes as poesias do Khlyabnikov. Para finalizar, eu vou ler pra vocês uma poesia que eu gostei bastante. Antes, então, de ler essa poesia, eu queria aproveitar
E pedir para, caso vocês tenham se interessado por esse pequeno livro, mas que é tão importante, tão rico, vocês comprem pelo link do Aventuras na Leitura na Amazon, que eu vou deixar na descrição, e assim você estará ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Dostoievismo de nuvem fugaz, Putínotas de um lento meio-dia, a noite tchutcheviza sempre mais, cobrindo de infinito as cercanias. E logo após, a gente tem essa ilustração bem bacana. Então, essa é uma pequena poesia que eu consegui, né, relacionar aí com alguns grandes escritores da literatura russa. Espero que vocês tenham gostado da indicação de leitura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!